várias as fases no final, eu acho. Meio que não. Vamos, gente. O Parque Estadual Turístico do Alto da Ribeira localiza-se no sul do estado de São Paulo, entre as cidades de Iporanga e Apiaí. A reserva é vista como uma das unidades de conservação mais importantes do mundo. Abriga a maior porção de Mata Atlântica preservada do Brasil e mais de 300 cavernas. É considerado hoje um patrimônio da humanidade, reconhecido pela Unesco. Criado por um decreto em 1958 pelo governo do estado de São Paulo, com cerca de 35 mil hectares de Mata Atlântica preservada, tornou-se depois da década de 90 um dos locais mais perfeitos para a prática de esportes e algumas atividades como educação ambiental, fotografia e observação da natureza. No petar pode-se encontrar várias espécies de aves, mamíferos de grande porte, muitas espécies de bromélias, orquídeas e uma das espécies mais importantes da Mata Atlântica, o palmito jussara. Além, é claro, de uma imensa quantidade de córregos e rios com águas cristalinas, existem no parque 4 núcleos de visitação: Casa da Pedra, Caboclo, Santana e Ouro Grosso. A Mata Atlântica ocupa a costa leste, sudeste e sul do Brasil, parte do Paraguai e Argentina. Originalmente, essa formação vegetal ocupava uma área de 1.300.000 km². Atualmente, sua área fica em torno de 6 a 8% da original. Algumas características desse bioma são florestas densas e fechadas, com grande biodiversidade e muita serrapilheira. O clima da Mata Atlântica é predominantemente tropical úmido, influenciado pelas massas de ar vindas do Oceano Atlântico. Suas temperaturas médias e umidade do ar são elevadas durante o ano todo e as chuvas são regulares e bem distribuídas. Além do clima tropical litorâneo úmido, presente na região nordestina, a Mata Atlântica engloba também os climas tropical de altitude, na região sudeste, e o subtropical úmido, na região sul. O clima tropical úmido ocorre na parte litorânea do Rio Grande do Norte ao Paraná. Nesse tipo climático, a temperatura varia de 18 graus Celsius a 28 graus Celsius no ano. E as médias anuais de precipitação ficam entre 1.500 milímetros e 2.000 milímetros. O clima subtropical apresenta certa regularidade na distribuição das chuvas, entre 1.250 milímetros e 2.000 milímetros anuais, associada a baixas temperaturas no inverno. As médias anuais da temperatura situam-se entre 14 graus Celsius e 22 graus Celsius. O clima tropical de altitude abrange a área de planaltos e serras do sudeste. As maiores altitudes influem nas temperaturas, que chegam a ter médias inferiores a 18 graus Celsius, e proporcionam boas condições de salubridade. Além disso, apresenta inverno seco e com baixas temperaturas. O verão concentra as altas precipitações e temperatura. A Mata Atlântica localiza-se sobre uma imensa cadeia de montanhas ao longo da costa brasileira, na qual o substrato dominante compreende rochas cristalinas. O solo, em geral, é bastante raso, com pH ácido, pouco ventilado, sempre úmido e extremamente pobre, recebendo pouca luz devido à absorção dos raios solares pelo extrato arbóreo. A umidade e a presença de grande quantidade de matéria orgânica, serrapilheira, tornam o solo favorável à ação de micro-organismos decompositores, fungos e bactérias, que possibilitam o aproveitamento dos nutrientes e sais minerais pelos vegetais. O solo raso e encharcado é favorável a desbarrancamento e à erosão, eventos bastante comuns na floresta atlântica. O ciclo de deslizamentos e de erosões nas partes mais altas e a deposição de material nas partes baixas promove a renovação do solo, desnudando as encostas, formando clareiras e dando espaço para o início de novas associações. A vegetação de grande porte, apesar do solo ser raso, consegue sustentar-se porque possuem raízes tabulares e raízes escora, paralelas ao solo e intrincadas, formando uma espécie de manta de raízes. Alguns animais, como minhocas, coleópteros, entre outros, desenvolvem atividades que resultam no revolver do solo, facilitando a absorção de água e sais minerais, além de auxiliar na formação do humus, material rico em nutrientes.
Uma das razões para a alta biodiversidade do bioma é o relevo, com grande presença de morros, fato que proporciona o crescimento de plantas menores, arbóreas, arbustivas e árvores de grande porte. Há uma divisão em estratos. O primeiro é a serrapilheira, que constitui toda a camada de folhas acumuladas no solo. Já as herbáceas representam a vegetação mais rasteira. Logo acima, localizam-se as árvores de 2 a 3 metros, formadas por espécies arbóreas que vivem toda a sua vida sombreadas pelas árvores do dossel, como o palmito jussara. O dossel são todas as árvores de grande porte, podendo chegar de 35 a 40 metros de altura. As copas dessas árvores formam uma espécie de mosaico. Um exemplo são os ipês. As árvores emergentes consistem em espécies que ultrapassam o dossel. Para algumas plantas, o excesso de umidade pode ser prejudicial e suas folhas, por essa razão, muitas vezes apresentam adaptação para não reterem água, sendo inclinadas, pontiagudas, facilitando o escoamento da água, evitando seu acúmulo que poderia causar apodrecimento dos tecidos. Existem plantas que crescem sobre outras, utilizando troncos e folhas como substrato de fixação. São elas as epífitas e as lianas. Alguns exemplos de plantas que realizam o epifitismo são bromélias, orquídeas, cactáceas. Já um exemplo de liana são as trepadeiras. Muitas dessas plantas tiveram que adaptar-se a períodos de seca, como no caso das bromélias, que possuem um reservatório de água no seu centro. Na trilha em direção às cavernas, pôde-se observar líquens vermelhos nas árvores. Eles são muito sensíveis à poluição ambiental. Assim, a presença deles sugere baixo índice de poluição. Devido à falta de luminosidade no interior das cavernas, não é possível o desenvolvimento de espécies vegetais nesses locais. Na Caverna Santana, devido às alterações ocasionadas pelo turismo, o ser humano é responsável por carregar sedimentos em seus sapatos, que contribuem para o aumento da biodiversidade da caverna. Caverna Ouro Preto. Devido à luminosidade permitida através da grande abertura da caverna, ocorre o crescimento de algumas plantas que trazem consigo as estalactites. Mas vocês perceberam que aqui a gente tem um processo muito legal da formação da estalactite? A gente tem aqui planta na estalactite. Perceberam que esta estalactite está vindo em direção da boca da caverna? Ela está torta, vindo para cá? Por que será? O que temos na estalactite? Planta. O que a planta precisa? Luz. Circulação de vento dentro da caverna. E a planta puxando para o lado da luz, a estalactite vem junto. Esse processo a gente chama de fitokarst. Fito, planta, karst, rocha. Rocha calcária. Então trabalhamos com produto orgânico e isso a gente consegue, na chamada por prefeitura, consegue ganhar porque a banana, aí quando vai lá disputar com várias cooperativas, associações, nós a produção saímos na frente, porque nós vamos oferecer um produto diferente, um produto onde ele está na Mata Atlântica, ele é orgânico, ele faz parte da agricultura familiar e esse produto tem vários valores agregados. Logo, é muito importante para os dias de hoje e para as gerações futuras que ações com o intuito de conservar a natureza sejam tomadas. Todos têm o dever de preservar o meio ambiente, porque é fundamental manter a saúde do planeta e de todos os seres vivos que nele habitam.